Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do CaionCast. E hoje tô aqui com o Caio e com a Nath pra gente discutir sobre treinar em casa. Dá os mesmos resultados da academia? Eis a questão. Eis a questão. Muitas pessoas acreditam que acho que a gente poderia começar já assim. Eu quero ter um resultado igual ao da academia, mas eu vou treinar em casa. E aí? Como tem é gente que faz? que tem vergonha, né, de treinar na academia e fala, eu vou treinar em casa porque eu não gosto de treinar na academia, o pessoal fica me olhando. Só que aí entra o porém da questão, né? O que a pessoa imagina quando vai treinar em casa? Eu acho que as pessoas, muitas vezes, quem tá nos ouvindo, pode ser que pense que treinar em casa precisa ser diferente da academia, né? Tanto é que a gente recebe muita pergunta assim, Caio, me passa exercício para fazer, me passa um exercício bom de glúteo para fazer em casa. Como se o exercício bom de glúteo para fazer em casa fosse diferente do exercício bom para ganhar glúteo de quem faz na academia, por exemplo, né? Exato. E sendo que o corpo humano, ele faz os mesmos movimentos, independente se é no local, né? Independente do local, se é na academia, se é em casa. Então, acho que a primeira coisa que as pessoas precisam compreender é isso. E por que, na minha visão, né, tem essa... Isso, na verdade, é uma questão até meio cultural, né? Tipo, já tá instalado, já tá instalado na cabeça das pessoas que treinar em casa é fazer aeróbio em casa. As pessoas confundem treino em casa com aeróbio em casa. Por exemplo, quais são os exercícios mais famosos de quem treina em casa? Polichinelo, burpee, corridinha estática. corrida estática. Coloca videoaula, né? Aqueles exercícios... Com o peso do corpo. Com o peso do corpo. Mas, ó, eu também tinha essa crença, tá? Não também. Sim, todo mundo Fala de mim também, logo quando eu comecei a querer emagrecer, né? Buscar mudar, assim, falar, não, tá feia a coisa aqui. O que eu fazia? Eu treinava em casa, porque eu era uma dessas pessoas que tinha vergonha de ir pra academia. Porque eu não entendia e eu achava que a academia era para quem já estava com o corpo legal e fosse melhorar. Não pra quem já tava com o corpo meio destruído. Então, eu colocava aquelas videoaulas temporizadas ali, né? Que ficava vendo no YouTube, o cara pulando. Pula, agora faz a polichinela, agora não... Sim, 20 segundos escalada assim. no chão. Geralmente eu treino em casa, até só pra concluir até meu raciocínio, né? Desse ponto, que bom, as pessoas associam um treino em casa com aeróbio em casa, porque todos esses exercícios que a gente falou, polichinelo, burpee e essas variações desses exercícios, são exercícios que substituem muito bem, por exemplo, um trabalho cardiovascular que a esteira daria, né? Ou que uma bicicleta daria, que uma corrida na rua daria. Então assim, eu quero substituir o treinamento aeróbio que eu fazia ali através de uma esteira, né? Através de uma bike, aquele treinamento mais cardio para fomentar gasto calórico. Você substituir isso com exercício com o peso do corpo, como burpee, polichinelo e por aí vai, é uma boa substituição, uma substituição compatível, né? Uma corrida estática. Sim. Ok, tanto é que quando os nossos alunos vão fazer um dia de aeróbio em casa, a gente até prescreve esse tipo de exercício. Agora, o grande ponto o que dá resultado realmente é o treinamento de força, de musculação, né? Já falei N vezes que para se moldar o corpo, a gente precisa treinar musculação, não só para moldar o corpo, mas para emagrecer tonificado. E sem emagrecer. Tem gente que fala assim, eu emagreci, mas eu fiquei flácido, porque não fez musculação, né? Então assim, para você emagrecer e ficar com o corpo bonito, ou até mesmo ganhar massa muscular, precisa do treino de força. E treinar em casa... para se ter o mesmo resultado da academia, é simples. Você precisa treinar em casa, adaptando os exercícios da academia. Sim. Mas agora vamos entrar no ponto que você veio ali. Sim. Desculpa, qual que era mesmo? Não, eu tava falando que a pessoa faz o aeróbio, né? Ela coloca os exercícios cronometrados. Isso. A primeira coisa, principalmente quando chama atenção. Quando eu vi assim, treino de 20 minutos, queima 700 calorias. Nossa, eu adorava isso daí. Eu ficava... os rapidinho, né? Que aparece lá nos anúncios, exatamente. né? Venha com 5 minutinhos. E você... Nossa, eu falei, esse aí é ótimo. Eu também tinha essa crença de, tipo... Quando eu comecei treinando em casa, por tempo, pula pra cá, pula pra lá, sobe escada, desce escada, e fica lá achando que aquilo ali era a solução. Porque eu tava cansando muito, porque eu tava suando muito, e aquilo lá ia me dar o resultado. Sim. E nessas minhas buscas, eu nunca encontrei uma parte que era treino em casa mostrando a musculação, né? Fazendo essas adaptações. Sim. Né? E por que será que existe isso, né? Será que é por vender mais? Porque é mais fácil, né? Sim, também, né? Primeiro assim, tem uma grande vantagem
Agora vamos pelo lado de defender esse tipo de treino, né? Ah, vem cá fazer um treino de 4 minutos, de 10 minutos, com o peso do corpo, sem precisar de equipamento nenhum. Vamos defender esse lado. É uma grande vantagem para uma pessoa que tem muita dificuldade de startar, talvez. Eu tenho muita dificuldade de startar, de começar. É muito mais fácil você começar fazendo 5 minutos por dia, com o peso do corpo, sem precisar de nada, do que você realmente fazer um treino de musculação em casa, adaptado, e gastar 30 minutos, 40 minutos. É mais fácil fazer 5, 10, 20 minutos com o peso do corpo. É melhor começar por isso daí do que... Não é melhor... na minha visão, não é melhor começar. É diferente de ser melhor começar por aí, de isso ser mais fácil. Tá. Né? Entende que tem essa diferença? Sim. Então, na minha visão, é melhor começar do jeito certo. Porque assim, a pessoa já vai dedicar um tempo. Ela já decidiu que ela quer mudar. Por que não começar com algo que vai trazer um resultado muito mais rápido e melhor para ela? Então, assim, agora, mas é mais fácil começar com o peso do corpo. Tudo bem. Só que saiba, esse começar só com o peso do corpo, existem 2 problemas aí. O primeiro problema que eu vejo é que, geralmente, quem faz esse tipo de treino são pessoas que estão acima do peso, querendo emagrecer. E esses exercícios, eles têm um alto grau de impacto, né? Porque envolve muito salto. O polichinelo tem impacto, o burp tem impacto, a corridinha estática tem impacto, todos eles, basicamente, têm impacto. E por ter impacto e pelo fato da pessoa estar acima do peso, esse impacto ele é muito aumentado. Para você ter uma ideia, numa corrida estática, o peso é como se o peso do corpo da pessoa fosse multiplicado 5 vezes em cima das articulações. Eu posso abrir um parênteses? Pode. Aqui? Muitas vezes as pessoas que buscam esse treino aeróbio de impacto em casa têm medo de fazer adaptação, principalmente no período da pandemia, que ficou muito comum viralizar nas redes, vídeos de pessoas quebrando elástico, aquelas coisas, se machucando, fazendo adaptação da musculação em casa. Só que é muito mais perigoso esse exercício com esse grau de obesidade gerando impacto nas articulações do que o medo de fazer essas adaptações. Seria isso, né? Total. E quando a gente fala em fazer adaptações, é bom escolher um bom material também, né? Não vai escolher, vou pegar uma câmara de ar de caminhão. Teve gente que perguntou a mim, posso fazer com usar um elástico que é aquelas câmaras de ar de bicicleta? Não foi feito para isso. Vai arrebentar, entendeu? Então, bom, fecha o parêntese e o que acontece? Essas pessoas que estão acima do peso e que não faziam nada e passam a fazer isso porque é mais fácil de começar, elas não têm o quê? Massa muscular, não tem força o suficiente para absorver esse impacto. Porque assim, tá tudo bem uma corrida gerar impacto no joelho, desde que você tenha força muscular para amortecer esse impacto. Né? Então, quando a pessoa trabalha musculação e tem força muscular, tá tudo bem ela saltar, tá tudo bem ela correr, tá tudo bem ela fazer esporte, porque dificilmente ela vai machucar por conta do músculo dela, digamos, tá protegendo a articulação do joelho, a coluna e por aí vai. Quando a pessoa não treina múscula, não fortalece o corpo, os músculos, ela fica muito mais suscetível a ter um tipo de lesão, a machucar o joelho, a machucar a coluna, treinando com o peso do corpo. Então, na minha visão, aí entra no que a Bianca falou, que eu discordei dela e foi bom a gente ter dado esse ponto. Na minha visão, é mais fácil começar com o peso do corpo. É mais fácil fazer 5, 10, 20 minutinhos de aula por dia do que fazer uma musculação bem feita, adaptada de 30, 40 minutos. É mais fácil. Mas na minha visão, não é o melhor caminho para começar. Fácil diferente de melhor. Fácil diferente de melhor. Boa. Exatamente. E é por esse motivo, Nath, né, que ficou muito viral isso, né? Hoje em dia tem muito treino disso, porque é fácil começar, né? Sim, mas ao mesmo tempo que eu vejo também que muita gente começou por isso, né? E pelo mais fácil, versus essas mesmas pessoas com muita lesão. Sim. Chega muito aluno, né? No personal bichado, online, né? bichado, falando que sempre fazia esses... Bichado é lesionado, tá, gente? Porque é um termo mineiro. Não sei se na tua cidade é assim. Eu acho que esse termo é mais comum. É mais comum. Tem uns outros que falam que eu fico... Assim. Oi? Não, mas então, eu acho que assim, essas pessoas... A maioria dessas pessoas chegam bichadas. Muitos alunos, né, relatam isso no personal online, que fazia esses treinos de pular e tal. E que tá com dor no joelho, que tá machucado. E aí, vai buscar a musculação como essa... Como a solução, né? Tipo, eu vou resolver o meu problema assim.
É bem Fala isso, que precisa fortalecer, né? Exato. Agora precisa fortalecer o joelho. Porque se ferrou já ali nessa parte de ficar pulando, né? Então, na minha visão é por aí, né? Vamos... E em relação ao treino em casa, em relação a transferir a musculação para casa, né? Porque a gente, na academia, a gente tem, na verdade, uma comodidade. Porque já tem um maquinário pronto. Perfeito. Ele tá lá preparadinho, já tá né? preparado. O que eu tenho que fazer, Conforto. às vezes? Só, vez ou outra, ajustar o banco, ajustar um peso ali. Mas tá feito, tá pronto ali para mim. Em casa, você não tem nada disso, né? Eis a questão, como adaptar, qual seria o melhor início para transferir, para modificar aquilo. E, por exemplo, dá para fazer todos os exercícios da academia em casa? Sim. É doido, né? Realmente, acho que o ponto central a academia, ela é uma facilitadora, né? Os equipamentos da academia, eles foram desenvolvidos para facilitar os seus movimentos, né? A sua produção de força para atingir o músculo do bíceps, o músculo da coxa, o músculo do peito, o músculo das costas. Então, as máquinas foram desenvolvidas para você realmente ter essa facilidade. E a academia também tem aquela questão, toda a carga, o trambolho, né, que são os maquinários, o peso, todo o trambolho tá lá. Então, quando você paga uma mensalidade da academia, acima de tudo, você tá pagando uma locação de equipamento. Você tá pagando o direito de uso, né? Então, estou pagando aqui a mensalidade para que eu possa vir aqui e usar todo esse equipamento. Esse é o ponto da academia. Em casa, você consegue sim fazer toda a adaptação, porém, você vai ter que usar algum tipo de acessório para, digamos, fazer a substituição do peso. Porque de duas uma. Vamos começar assim... Vamos falar de como adaptar isso do jeito mais barato até o jeito mais caro. Eu acho que assim fica legal a gente começar essa conversa. Sim. Qual seria o jeito mais barato de você ter pesos, tipo halteres em casa, né? Vamos lá. Fala aí pra mim uma ou duas opções. Amaciante, litrinho de amaciante. Isso. E por que amaciante? Com alcinha. Porque tem alcinha. Aquele com alcinha. Pra dona de casa aí, já viu? O vidro de amaciante tem uma alcinha. Aquilo ali é uma boa adaptação. Se você pega um vidro de amaciante, né? Depois despeja aquele conteúdo em outro lugar e enche aquilo de água, você vai ter um halterzinho ali. Não, mas é muito levinho. Aí você pode pôr brita dentro. Sim. Você pode pôr areia dentro. Então, pode comprar o maior, aquele que é maior. Você pode comprar o maior. Então, é um bom, digamos... acessório reutilizável ali, né? Que você vai ter custo zero para produzir um halter em casa. Já é um início. Você pode começar por aí. Uma outra maneira, por exemplo, é você pegar um cabo de vassoura e ainda você pode linkar com 2 vidrinhos desses, você tem uma barra. Uma barra adaptada. Você pega um cabo de vassoura, põe de um lado pendurado um desse amaciante, um do outro, uma barra. Você pode também pegar uma mochila, né? E colocar alguma coisa pesada dentro. Saco de arroz, livro, qualquer coisa que tenha peso. Vou dar um exemplo meu. Quando eu aprendi, né? Quando eu usei umas coisas assim, Quando eu entrei no personal online, né? Pra quem não sabe, eu fui primeiro... Antes de tudo, eu fui aluna lá em 2019. Aluna do Caio. E foi o período que começou a pandemia, eu comecei a treinar em casa. Aí da maneira certa, né? Fazendo adaptações. Eu peguei 2 baldes de água e enchia de água, né? E eu colocava o cabo de vassoura no meio. Eu fazia daquilo lá... menos água para fazer halter, né? Rosto, essas coisas. Mais água para fazer levantamento, agachamento. Olha só. Então, eu enchia de às água. Vezes pegava litros de leite, que eu costumava comprar em atacado. Comprava 12 litros de leite, né? Daqueles de caixinha. Colocava tudo na mochila, às vezes para dar mais peso ainda. Aí fazer agachamento com os baldes, com 1 litro de leite com a mochila nas costas. Olha só. Quem quer dar um jeito, né? Exatamente, fazer adaptação. Agora... E aí, beleza, não tenho grana, posso começar assim, né? E tá tudo bem. Agora, vamos falar, o custo disso é zero. É zero. Você não gasta nenhum real. Qual é o problema, o ônus disso, né? O bônus é que é zero, custo zero. O ônus, né? Tudo tem o ônus e o bônus, né? O ônus é que vai te dar um trabalho para adaptar e pode ser, tem mais chances dessa gambiarra não dar tão certo. Por exemplo, você poderia derrubar o balde com água, molha a casa inteira, e você fala, já tá com raiva, tá treinando, já molha a casa inteira, já vira aquela coisa. Então, é um negócio um pouco mais improvisado, que naturalmente tem mais riscos de, enfim, ter algum acidente, né? Exato. Aí se a gente migra um pouquinho para logo depois para cima, digamos no ponto intermediário, a gente tem os elásticos de treino.
né, que você pode usar tanto mini band quanto super band. Existem N marcas, né? Nós temos a nossa marca, que inclusive para quem tá assistindo no YouTube tá vendo aqui no nosso cenário que tem aqui algumas amostras de Kion Bands, que são elásticos. No nosso caso, a gente produz ele 100% latex, que é um material já feito para esticar, sem o perigo de arrebentar, né? Que você encontra N marcas, como eu disse. Tem algum aberto pra gente? Tem aberto. Não, mas pode abrir um aí. Pode abrir. Pessoal, dá uma olhada. Pode tirar do saco? Pode tirar. Vamos tirar aqui pra ver. Tá Acho que tá aberto esse daí, Aqui tá aberto. Perfeito. Mas basicamente aqui, ó. É um elástico assim. Né? E, por exemplo, esse preto que eu tô na mão, né? A gente tem aqui 6 intensidades. Esse preto aqui, ele corresponde a... Ele é um intermediário, né? Ele corresponde de 11 a 30 quilos. Ou seja, ele esticado na hora de fazer o exercício, ele gera uma tensão próxima de 11 a 30 quilos. Aí a gente tem elásticos aqui que vai até 100 quilos, né? Então, assim, esses elásticos, enfim, são uma boa opção. É uma opção que você vai ter um investimento baixo, né? Com um kit completo desse, você consegue fazer todos os exercícios da academia e você vai ter um custo baixo. Custo baixo quanto? Esses elásticos aqui, se eu não me falha a memória, é a partir de R$80 e vai até R$200, né? Então, de 80 a 200. Só um ponto de atenção aqui, que é muito comum o pessoal, às vezes, acontecer isso de iniciantes, né? Ir lá comprar as faixas elásticas e acaba comprando realmente faixas elásticas. Aquelas voltadas para yoga. Aquelas para fisioterapia. Exatamente. Aquelas são achatadas, né? Não é faixa elástica. E que são abertas, né? Elas são abertas e muito fininhas. Muito fininha. Isso. Aquilo lá não é para a musculação. Exatamente. Não é para musculação. Esse aqui é um acessório para a musculação. E como eu disse, gente, a gente tem a nossa marca, tudo, mas existem outras marcas. Sim. A única coisa que para você que vai comprar é válido olhar é a qualidade realmente. Porque você vai achar, nossa, mas tem uma aqui que custa 200, a outra custa 50. Meu Deus, a de 50 é muito mais barata. É mais barato, mas provavelmente ela não é 100% latex. Ela vai arrebentar. Ela vai ressecar. Geralmente aquelas cilíndricas com alcinha, elas parecem ser até mais confortáveis, mas elas são piores. Inclusive, nós íamos... Olha que louco. Uma época a gente ia fabricar dessa daí. Sim. Eu falei que não queria porque eu pedi amostras, testei e aquele trem arrebentava. Então eu falei, eu não vou vender um negócio porcaria aqui que arrebenta. Então aquilo lá eu descartei e preferi pegar essas daqui do Super Band. Mas enfim, essa é uma opção intermediária. Tem a opção acima disso? Tem. Você pode fazer uma mini academia. Você pode comprar halteres, comprar barras, comprar até uma estaçãozinha, se for o caso. Montar uma academia em casa. E aí você pode brincar de preços, né? Você vai gastar de 5 a talvez 100 mil reais para montar uma mini academia em casa. É mais ou menos esse valor, de 5 a 100 mil. E quando eu falo 5, é só barra, haltera ali, porque equipamento mesmo você não consegue comprar muita coisa, não. Então, assim, é um investimento. Tem gente que tem essa grana e não só grana, mas espaço. Tem que ter um espaço em casa dedicado para isso. Não adianta ter grana e morar num apartamento pequeno, porque você não vai caber montar esses equipamentos, né? Então, assim, analise o seu cenário. Não tenho grana nenhuma. Comece improvisando. Pô, eu tenho uma graninha, não tenho espaço. Vá pelos elásticos. É um custo-benefício muito bom. Tenho grana e tenho espaço. Mete uma academia em casa, pô. Por que não, né? E sem dizer que, assim, essa opção do meio aí que você falou, dos elásticos, né? Você pode carregar pra qualquer lugar. Então, essa é a vantagem ali tem também isso. Aí, o equipamento você não carrega, né? O equipamento você não carrega. Você não carrega um halter numa mala pra viajar. Eu vou viajar. O elástico, isso aqui, você carrega o kit inteiro dentro de uma mala. Sem ocupar espaço. Isso que é o melhor, né? Sem pesar também, porque não pesa. E até mesmo pra quem falar, eu gosto de ter a comodidade e queira montar uma academia aos poucos em casa, vai acabar precisando de algo assim, porque os aparelhos são meio limitados, né? Não dá pra você fazer todos os exercícios. Já com isso aqui, você consegue fazer todos os exercícios. E agora, só pro pessoal entender, né? Tira da cabeça agora, gente, quem tá nos ouvindo, tira da cabeça agora qualquer coisa, qualquer acessório. Máquina, elástico, material improvisado, tira da cabeça. Entenda o seguinte, todo corpo humano, ele é capaz de fazer alguns movimentos básicos, né? Por exemplo, o corpo humano, ele faz um agachamento, ele agacha, né? Você agacha, você empurra, né? Com os braços, você puxa, você traciona, você levanta peso. O corpo humano, ele faz alguns movimentos, né? Biomecânicos. O grande ponto é que uma academia, ela foi desenvolvida para você poder fazer esses movimentos com resistência.
Né? O que é resistência? Com uma carga em cima, né? Ou seja, você vai empurrar com peso, você vai puxar com peso, você vai agachar e levantar com peso. Então, toda vez que você for pensar em treino de força, de musculação, é qualquer coisa que você faça aquilo com carga, com peso. Né? E por isso que a gente está falando que o peso do corpo é muito limitado. Porque quando você treina com o peso do corpo, que peso você está usando? Sim. O peso do corpo. Você não está usando um peso além do corpo. E em um determinado momento, treinar só com o peso do corpo fica muito limitado. Você não consegue mais evoluir, né? Tanto a nível de ganho de massa, quanto a nível de emagrecimento. Chega um ponto que você chega no chamado platô, né? Que é quando você deixa de ter resultado pela falta de um estímulo novo, né? Então, basicamente é isso. Por isso que é importante ter carga, tá, pessoal? Então, assim, começar com o peso do corpo é bom? Pode até ser. Para começar. Começar quanto? Um mês. Mas no segundo mês já tem que colocar carga. Fora que, assim, muitos movimentos não dá só pra fazer com o peso do corpo, né? Não dá. E aí, na hora que você entrou nessa explicação, até achei que você ia falar sobre o movimento do corpo humano. Ele pode acontecer em qualquer lugar, sem equipamento. Tipo, aquela explicação que você sempre dá, né? Tipo, imagina um movimento sem equipamento, sem acessório nenhum. Dá pra ser feito, dá pra ser adaptado da maneira que você quiser em casa, né? Sim, tipo, e tem parte do corpo que realmente você não consegue, por exemplo, você consegue treinar as costas com o peso do corpo, você precisa de algo para tracionar. Você vai precisar pelo menos de uma barra para pendurar. Sim, né? Não tem jeito. Só o peso do corpo, o corpo e o chão, você não consegue treinar as costas. Você vai ter que ter tração. Né? Você vai fazer um exercício localizado para glúteo, né? Com uma extensão. Você também precisa de uma resistência. Posterior de coxa, bíceps. Existem vários exercícios que você precisa de tração. Senão, não funciona, né? Agora, o que dá para treinar só com o chão e o peso do corpo realmente? Você consegue treinar alguns movimentos de agachamento, alguns... flexão de braço, que vai estimular peitoral, tríceps, mas você meio que começa a se limitar um pouco ali. Ah, Caio, mas e a calistenia? O que é calistenia? Calistenia é o treino com o peso do corpo. Só que existem níveis de calistenia. Muitas pessoas confundem o quê? Ah, mas eu conheço um influencer aí, ou uma influencer, que tem um corpaço e treina calistenia só com o peso do corpo. Mas saiba, essa pessoa se fortaleceu na musculação e hoje ela treina com o peso do corpo, já com um corpo forte e preparado para aquilo. Diferente de você que tá acima do peso e quer começar a ficar fazendo pirueta com o peso do corpo. Não funciona. E até no off ela treina musculação. E no off ela treina musculação, exatamente. Muito provavelmente. Essas pessoas são assim, treinam com o peso do corpo, dão uma aulinha lá na internet com o peso do corpo, terminou, na parte da tarde vai lá na academia e ó, senta-lhe o pau no peso. Exatamente. E até um ponto que eu ia falar, né? Tem muita gente que fala... que treina, mostra, faz as videoaulas ali com o peso do corpo. Ah, vamos fazer um treino aqui pra bunda, vamos ficar gostosa. Abdômen, vai. Aí a mulher toda trincada, rasgada, fazendo isso, ensinando os movimentos básicos só de pular, de saltar. Em casa, aí a pessoa pensa, nossa, ela tá bonita, eu vou ficar assim, igual ela. Só que no off, aquela mulher, aquela pessoa, aquele homem faz a musculação, né? Puxa peso. Faz crossfit, faz alguma coisa. Com carga alta. Porque né? Precisa de carga pra esculpir o corpo, né? Não é só o exatamente. E muitas vezes, por que essa pessoa não mostra isso? Porque ela desvenderia aquilo que ela tá promovendo na internet. Então imagina só, uma pessoa que vende treinos... Ah, eu vendo soluções, entre aspas, mágicas para treinar com o peso do corpo. Aí todo mundo acredita naquilo, né? Olha, nossa, ela tem esse corpão treinando com o peso do corpo, aí vai. E por que essa pessoa não mostra que ela treina com carga depois? Ou construiu aquele corpo com carga em algum momento? Porque ela desvenderia o programa, a metodologia dela. Simples assim. Então, assim, é legal vocês entenderem que sim, isso existe, gente. Sim. E é por isso que é importante as pessoas entenderem como funciona, como é feito o exercício, né? Por isso que dentro do personal online, o Caio ensina como é feito, como substituir, como adaptar ali, no caso você treina em casa, como fazer as variações daquele exercício. Entender o movimento do corpo, o que vai realmente atingir o músculo-alvo. E dentro do personal online, o Caio passa todas as explicações, né? É aquilo que ele sempre fala, quem entende e quem aprende não depende, né? Então, é mais difícil cair nessas ciladinhas aí da internet, nessas armadilhas. Exato. E já que o papo né? Treinar em casa dá os mesmos resultados da academia, Caio, eu acho que muitas pessoas têm dúvida, assim, como que eu posso progredir de carga dentro de casa? Porque lá na academia eu fico trocando o pezinho do aparelho. Como que eu faço isso em casa? Como que é possível? Como que você explica isso para os alunos, né? Eu acho que é legal trazer isso aqui pro podcast. Legal.
Bom, se você tem materiais adaptados, de alguma forma aquele material adaptado ele tem que, digamos, ganhar peso, né? Então, como eu disse lá, se você usa litrão, né, vidro de amaciante, é só você colocar água, aí depois coloca areia, coloca pedra, você vai ganhando peso com isso. Simples, né? Uma mochila, vai colocando mais coisas, vai tornando aquilo mais pesado. Dá mais trabalho ficar fazendo isso. Por isso que eu falo, a adaptação dá mais trabalho. Agora, o elástico. O elástico, por exemplo, nós temos 6 intensidades de elásticos. Eles vão de 2 quilos, né? Tem um amarelinho aqui que tá na minha mão, né? Pra quem tá vendo. O amarelinho aqui, ele vai de 2 a 7 quilos. E o azul, que é o maior deles, ele vai de 38 a 103 quilos. Então, uma maneira de você migrar de cargas treinando em casa, utilizando elástico, por exemplo, é você utilizar esses acessórios. A outra maneira é que no próprio elástico você consegue modificar a tensão. Por exemplo, se eu pego esse elástico aqui, vou fazer um exercício de bíceps. Só com uma parte dele, eu vou ter uma tensão. Com esse preto aqui, por exemplo, vou ter uns 10, 11 quilos, uns 11 quilos, 12 quilos. Se eu juntar ele em 2 partes, deixar ele mais tenso, provavelmente eu vou ter uns 20 e poucos, 30 quilos. Então, assim, de acordo com a tensão, né, o tanto que você estica esse elástico, ou se usa só um lado dele, ou os 2 lados, você vai ter mais ou menos peso. E você pode adaptar isso, né? A gente tem algumas videoaulas aí no YouTube, eu acredito que eu tô treinando com elástico, né? Que a pessoa vai conseguir ver isso de maneira mais prática, né? Porque às vezes na teoria vem te explicando aqui não fica tão claro. Mas é basicamente assim que a pessoa vai fazer essa modificação de carga. Fazer essa progressão de carga, que é importante e que acontece numa academia, né? E deveria acontecer em casa também. Exato. Né? E se você tá perguntando onde compra, como eu faço para ter acesso a esses Kion Bands aqui, a gente vai deixar o link na descrição no final desse vídeo, tá bom? E agora curte aí, dá o teu joinha e se inscreve no canal. Compartilha. Se isso aqui tá fazendo sentido, se você tá aprendendo coisas novas, curte, compartilha. É de graça, então essa é a sua forma de retribuir aqui com a gente, tá bom? Boa. E já deixa 5 estrelinhas aí no Spotify, se você está escutando pelos streamings. Perfeito. Boa, legal. Então a progressão de carga já tá explicada. Vamos deixar aí as pessoas pesquisar depois, dar uma pesquisadinha ali nos vídeos práticos. Vamos falar sobre iniciante avançado, que eu acho que é importante falar. E eu trazer aqui um papo sinceraço sobre isso, tá? O que acontece? Iniciante, pessoa mais intermediária, pessoa avançada, é pra todo mundo treinar em casa com intensidade? Na minha visão, olha só, hein? Não. E por que não? O iniciante, o intermediário, a pessoa que tá... Na verdade, assim, e não é, né? Porque, vamos lá. Por exemplo, no caso dos elásticos, temos um limite de carga aqui, por exemplo, de 100 quilos no elástico azul. Eu pelo menos, não tenho um elástico, eu nunca vi um elástico que gere uma carga mais pesada do que isso. E eu vou dar o meu exemplo próprio, né? Mas, por exemplo, pelo fato de eu treinar há muito tempo, pelo fato de eu ser homem e tudo mais, eu tenho bastante força, eu já treino com muita carga. Então, pra mim, Caio, fazer um treino muito pesado com elástico é difícil. Eu até consigo fazer um bom treino. Não é um treino levinho, não. Faço um bom treino com elástico. Gera uma intensidade. Mas nunca vai ficar compatível em termos de intensidade de carga com o treino que eu consigo fazer na academia. Porque na academia, por exemplo, eu vou agachar, eu pego lá 40 ou 50 quilos de cada lado no agachamento, mais o peso da barra, vamos colocar que eu tô pegando ali cerca de 100, 120 quilos no agachamento. Então, eu consigo pegar mais do que o peso do elástico. No leg press, eu pego mais do que isso ainda. Então, assim, no meu caso, que já sou bastante treinado, que tenho bastante força, o elástico ele vai ficar um pouco menos, ele vai ter um pouco menos de intensidade do que um treino muito intenso que eu faço na academia. Mas... a maioria das pessoas, elas talvez não tenham atingido ainda esse nível de força e de nível de treinamento. E para essas pessoas que não atingiram isso ainda, principalmente mulher, que às vezes naturalmente tem um pouco menos de força do que os homens, né? Na maioria dos casos, os elásticos vão servir para ela fazer um super treino intenso, assim como ela faria na academia. Então, assim, tudo depende do nível de treinamento, né? Um brutamonte, um cara de 80 quilos, treinadaço. Treinar com elástico pode ser muito pouco para ele, mas para uma mulher, né, de 60 quilos, que tá no nível intermediário, até começando a entrar no avançado, para ela consegue fazer um super treino com elástico a nível de carga, tá? Então, é bem isso. E falando nesse ponto aí, eis uma questão, né? É possível hipertrofiar em casa, né? Treinando em casa?
Aí entra nesse ponto, exatamente, já entrando nisso. Porque assim, é possível, naturalmente é possível, porque você tem resistência, obviamente tá com a alimentação bem ajustada, tem a resistência, treina com intensidade, você vai ter muita chance de hipertrofiar, você vai hipertrofiar. Agora, pra mim, né, ou pra uma pessoa muito avançada, eu quero evoluir além do que eu preciso de intensidade. Então, talvez o elástico, pra mim, ele sirva muito mais como uma manutenção do que como uma progressão e aumento de massa muscular, né? Então, por exemplo, eu uso muito elástico se eu vou num lugar e eu não tenho uma academia próxima. Então, eu sempre levo elástico na minha mala. Né? Sempre levo. E aí, o que acontece? Eu levo os elásticos na minha mala. Às vezes, ele vai e volta sem usar. Por quê? Porque eu encontrei uma academia perto do lugar que eu tô, eu prefiro ir na academia. Mas se eu vou e eu vejo que não tem uma academia, uma boa opção de academia no lugar que eu tô, ou só tem aquela academia de hotel, às vezes que é muito ruim, eu uso os elásticos. Leva os elásticos até pra academia que usa Levo os elásticos. Isso, faço um Frankenstein lá, né? De treino. Então, eu faço muito isso. Então, ou seja, pra mim fazer uma manutenção, não ficar sem treinar, o elástico me ajuda muito. Principalmente, eu viajo praticamente todo mês, então eu acabo levando. Então, agora, pra ganhar massa muscular, realmente é mais complicado. O intuito é ter essa evolução, né? Claro, vai chegar um ponto que é o período de manutenção, onde o corpo vai se adaptando ali, mas tem que ter essa evolução, principalmente para quem tá iniciando, né? Tem que ter essa progressão de carga, tem que mudar o estímulo para poder continuar esculpindo o corpo. Sim, sim. A gente tem vários relatos de alunos, né, que assim, começaram em casa, Nossa. tiveram muitos resultados em casa, mas que chegou um momento que ela falou, poxa, agora eu acho que eu tô mais preparada para ir pra academia, e foi pra academia e tal. Então eu acho que assim, isso é muito mesmo de você ir sentindo a evolução do seu corpo. E sim, é possível ter os mesmos resultados, que é uma resposta, assim, pra esse título, né? Sim. Tipo, é possível ter os mesmos... É possível ter, e eu acho que é uma questão de hábito também, né? Porque tem gente que se acostuma muito e se dá muito bem treinando em casa de acordo com a fase de vida, Com a né? fase de vida, Às vezes a pessoa, sei lá, eu não posso pagar uma academia, eu prefiro economizar o dinheiro da academia pra pagar, por exemplo, uma boa assessoria, por exemplo, com o Caio, e fazer em casa. Sim. Eu economizo na academia, uso esse dinheiro que eu não tô pagando na academia pra pagar, pra investir no programa, no personal online e treinar em casa. E eu gosto, né? Ou tem pessoas, eu tô com um filho pequeno, não consigo levar pra academia, é uma logística, eu vou treinar em casa. Ou eu tenho vergonha mesmo, aí igual a Bianca falou, eu vou fazer uma adaptação, vou melhorar um pouco o meu corpo pra ir pra academia. Tem gente que quer, né? Eu quero ficar um pouco melhor, me sentir um pouco melhor fisicamente pra ir numa academia e não ter vergonha. Pode ser também. Então, é uma fase. Agora, tem pessoas que já não gostam, né? Não se adaptam. Não se adaptam a treinar em casa. E até acham... Até é mais fácil, teoricamente, treinar em casa. Você já tá em casa. Só que, na minha visão, é mais difícil. Você tem que ter mais disciplina. É isso que eu ia perguntar. Porque em casa, você tem mais distração, né? Quando você vai pra academia, você saiu de casa, você só tem um caminho. Ir pra academia. Chegou na academia, você vai fazer o que na academia? Você vai ver Netflix? Não, você vai treinar. Agora, em casa, você tem muita opção de coisas. Então, é mais fácil. Eu posso treinar agora, mas tem Netflix. Eu posso treinar agora, mas mas deixa eu lavar essa louça aqui. Mas deixa eu varrer primeiro aqui. Então, na minha visão, você tem que ter mais garra do que até ir na academia. Com certeza. Eu acho que, assim, no período da pandemia, inclusive, mostrou muito isso, né? Tipo, tinha que ter uma disciplina, assim, estrondosa pra poder pegar aquele horário e falar, esse é sagrado pra treinar em casa. Porque eu comecei assim também, ali treinando em casa. Aí eu pegava aquele horário e falava, esse vai ser específico pra treinar. Mas é muito mais complicado, é muito mais difícil. A gente vê relatos de alunos também que falam, né? Tem horário que... A Helenil, vou dar o exemplo da Helenil, a nossa aluna. Que ela é exemplo, ela fala, é o meu horário sagrado, acordei, vou treinar. E ela treina em casa, ela teve um super resultado treinando em casa. Então, assim, tem que ter mais disciplina, tem que ser mais firme mesmo naquele propósito de treinar em casa, né? Exatamente. Temos algo a mais? Eu acredito que é isso, ficou bem claro, né? Espero que se você treinava em casa fazendo só aulas cronometradas ou estava acima do peso e fazendo saltos, tome muito cuidado. Espero que tenha despertado esse ponto de alerta e para você entender que realmente você consegue treinar em casa tendo os mesmos resultados. Só que da forma correta, né? Entendendo que para esculpir o corpo é como e uma coisa que a gente não falou, mas é legal deixar claro, é que eu não sou seu aluno, Caio, não tenho grana para
investir agora, ou eu invisto no material, ou talvez eu tenha grana para investir em um desses elásticos só. Olha, se você adquirir um elástico, o que acontece? Você pode mirar sua câmera aqui, vai ter um QR Code no elástico, e aqui vai ter pelo menos um tutorial, não vai ter um treino, tá? Mas vai ter um tutorial ensinando você a como usar o elástico. Então você vai ter um norte ali de alguns exercícios para fazer, só de mirar na caixinha do elástico mesmo, vai vir de brinde ali um tutorial para você. Tá? E até mesmo no teu YouTube, né? Procurar no teu canal do YouTube. E até tem algumas coisas gratuitas lá que você acha também. Acompanhando até futuramente, quem sabe, se tornar um aluno. Exato. E se você é aluno e tem interesse em adquirir, entre em contato com a gente lá no suporte, que tem um desconto especial para quem é aluno. Tem 10% para você que é aluno. Tem 10. Então não compre no site direto. Isso. Entre em contato com a gente, suporte, que a gente vai mandar o cupom de desconto para você que é aluno. Boa, legal. Muito bom. Papo, Obrigada pelo papo, gente. Um abraço para vocês e até o próximo. Tchau.